Boa tarde, bem-vindos. Estamos juntos aqui para um contato ligeiro, bem ligeiro, como nós prometemos, não é? Nosso propósito aqui é fazer uma saudação de Natal. Queremos registrar aqui para você, mais do que um Feliz Natal, a nossa consciência deste significado profundo do Natal de Jesus. Nós sabemos que a data é fictícia, a data foi estabelecida e universalmente no Ocidente cristão aceita, não temos nada contra, não tem por que nós não cultuarmos a Jesus usando essa mesma data, poderia ser qualquer outra, a verdade é que o que vale é o memorial. Porque Natal de Jesus, pensar no nascimento do Filho de Deus, que é a encarnação, e o seu significado é encarnação, é um memorial. A data é o que menos conta. Mas a verdade é que, como todos se mobilizam em função desse construto nesta época, nós não podemos ficar de fora, porque o Natal tem para a Igreja de Cristo, a Igreja evangélica verdadeira, bíblica, todo o significado, o único significado. E é sobre este único significado que eu quero compartilhar esse Feliz Natal para você, porque foi o que dissemos ontem para os irmãos. É onde então eu compartilho com você a síntese, a sinopse daquilo que estivemos ministrando para eles. O que ali foi por 1 hora, hoje aqui você vai receber em ligeiros minutos, mas é o que importa, é o que fica para você. Eu estarei lendo aí uns 3 textos e você vai acompanhar a leitura porque não haverá comentário em cima. Quero apenas introduzir, lembrando isso a você. O verdadeiro significado do Natal, o verdadeiro título que deveríamos apresentar, nós cristãos evangélicos, dar ao Natal é a encarnação. Natal é uma titulação que caiu no domínio popular e se vulgarizou e se reduziu até ao nonismo, até perder o seu significado. Foi vandalizado. Mas para nós, Natal representa uma única coisa, e é a mais sagrada de todas, a encarnação divina. É quando o divino se tornou humano, se humanizou e continuou sendo divino. Por isso que Jesus é confessado como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. As duas naturezas absolutas, completas e perfeitas dentro do mesmo ser. Encarnação é o que Natal significa para nós. Por isso é que João começa o seu evangelho e no capítulo 1, versículo 14, ele diz: o verbo se fez carne, o verbo encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Este é o grande mistério, esperado na rolagem dos milênios, visto dos anjos, como o texto que leremos logo daqui a pouco, diz para nós, e que se concretizou, que se tornou história real, dividiu a história da humanidade, até hoje. E não há como mudar esse fato. Mas nada, nenhuma confissão, nenhum credo, nenhuma religião, nenhuma forma de adoração, nenhuma busca de qualquer divindade pode se igualar, sequer chegar a milhares de quilômetros de distância em termos de proximidade do significado da única fé verdadeira, que é o cristianismo bíblico, gerado pela encarnação do Filho de Deus e pelos seus ensinamentos, ratificado pela palavra de Deus. Cristo encarnou, Deus encarnou, encarnação. É disso que entendemos como Natal. Encarnação é Natal. E este é o sentido mais impactante do Natal. Natal vai muito além de emblemar o nascimento. É bem mais do que emblemar o nascimento. Natal de Jesus é encarnação da divindade, com todas as suas implicações, com todas as implicações do que podemos entender por encarnação, por se corporificar, por virar gente, como diz o cântico de Guilherme Kerr, e o verbo virou gente e habitou entre nós. E uma das verdades solenes, reverentes, que com reverência deveríamos ler em João 1,14, é que logo imediatamente após dizer, e o verbo se fez carne, João diz, e habitou entre nós. Não foi uma comunicação que se perdeu na história, no espaço e no tempo, mas foi vivida, foi realizada, foi formalizada, foi registrada com registros históricos, habitou entre nós. Se fez carne para habitar, para ser gente como nós, gente como a gente, e tomar a nossa forma. E estas são as implicações da encarnação.
Isso significa identificação com o ser humano, comigo e com você, criado, nós que fomos criados, nos limites e nas limitações da nossa humanidade. Então a encarnação é o divino tomando essas limitações humanas, assumindo-as. Isso é extraordinário. Porque é evidente que vai muito além deste sentido, mas não deixa de servir de referência para nós. É como se você tivesse criado um objeto muito útil, um objeto muito especial, e, de repente, você quisesse habitar no armário onde você guarda o objeto, funcionar como funciona o objeto, deixar-se manipular e servir da maneira como o objeto foi criado para aquilo a que foi criado. E aí o criador do objeto vira o objeto para ensinar o objeto a ser como o seu criador e atingir os alvos e propósitos do seu Criador em toda a plenitude. É uma comparação grosseira, mas ela ilustra. Isso é significativo para nós. E é disso que falam textos como 1 Timóteo 3,16, eu fiz referência a ele, agora eu vou ler ele para você. Aquele que foi manifestado em corpo ou em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Aqui está uma declaração extraordinária de Paulo, que é o seu credo. Ele está dando registro a um fato histórico. Algumas versões, como a que eu estou usando, no lugar de aquele que foi, põe Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória, porque não deixou de ser Deus. Isso é simplesmente maravilhoso. E quando ele diz para nós, ele foi manifestado no corpo, Paulo esmiuça isso com muito mais definição e detalhes. Ele vai aos limites extremos do seu significado real. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, vai além, mas eu vou ler só 6, 7 e 8. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, embora sendo Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e aqui estamos numa descendência, no sentido de ação descendente. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Eu estou fazendo toda essa gesticulação para mostrar a você como isso fala de redução, de humilhação, de descida. Humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. É linda essa linguagem de Paulo em Filipenses 2. Ela expõe para nós a amplitude do significado da encarnação. Jesus virou gente. O Deus eterno virou gente, tomou forma de gente, assumiu a forma e as condições dos seres a quem ele criou. Isso é lindo demais. É para onde aponta, porque vai mostrar todo o impacto e o realismo dessa encarnação. É para onde aponta a gloriosa profecia messiânica de Isaías, Isaías 53, que eu estarei lendo, escrita profeticamente, porque é a profecia, 760 anos antes disso tudo acontecer historicamente. 8 séculos antes de Jesus encarnar. O Espírito de Deus abriu a janela da revelação para mostrar ao seu servo, o profeta Isaías, a consumação, a concretização deste plano eterno que estava sendo engendrado no céu a nosso favor. E então Isaías escreve e descreve a forma impactante dessa encarnação, tal como a história prova, no capítulo 53 da sua profecia. E ele diz, ele cresceu diante de Deus, dele aqui é de Deus, como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Sinto o impacto destas palavras, pensando a plenitude desta encarnação, na sua expressão máxima de humilhação,
anunciada. Quando Jesus veio, ele sabia que essa profecia ia se cumprir de forma absolutamente literal, mas encarnou a si mesmo para vestir essa verdade e vivê-la. Então eu repito a leitura do versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. É lindo descortinar desta profecia, para dizer, e em últimas palavras eu coloco para você nesta saudação natalina, que Jesus, é isso de que diz o texto de Isaías 53, e foi o que literalmente aconteceu como significado da encarnação. Jesus não veio para ser rei entre plebeus, embora não tivesse perdido a sua realeza, rei dos reis e senhor dos senhores. Não veio para ser rei entre plebeus, por isso que não nasceu em Jerusalém nem no palácio de Herodes. Nem se posicionou como senhor dominador entre humildes servos, entre homens fracos. Nem se manifestou como ser divino, em lugar de se manifestar como Senhor, embora não perdesse seu lugar de Senhor. Ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. Aleluia! Isso é encarnação, isso é Isaías 53. Nem se manifestou como ser divino, embora os milagres testificassem disso incessantemente, e cada um mais magnificamente extraordinário do que o outro. Mas veio como? Veio como filho. Tal como Isaías profetizou, você vai lembrar, mesmo Isaías 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. No menino que nasceu, Deus nos deu o filho, seu filho unigênito. Veio como filho e também como servo. E para quê? E por que veio como filho? E por que veio como servo? Para assim tornar possível aos homens e mulheres, pecadores decaídos e largados aos limites de sua humanidade terrena, serem feitos filhos e herdeiros do mesmo eterno Deus e Pai, e tornou possível vivermos como servos do Senhor do Universo. Jesus veio como filho e como servo para ensinar aos homens decaídos a possibilidade de serem feitos filhos de Deus, o único meio, e servos do Senhor do Universo. Ele veio como homem para ensinar os homens decaídos a serem homens aperfeiçoados, na sua perfeição, na sua humanidade perfeita. Glória ao seu nome. Isso é Natal. Isto é encarnação. É Deus identificado conosco, vivendo entre nós, Emanuel, para tornarmos possível identificarmos com Ele e vivermos em sua presença. Glória a Deus. Esta é a verdadeira mensagem do Natal. Jesus se tornou gente. Jesus ficou igual a mim e a você, para que tornasse possível que ficássemos iguais a Ele, como filhos. Por isso o Espírito do Filho entrou entre nós, que nos leva a dizer: Abba, identificados com esse Pai. Por isso nos tornou possível sermos servos e termos o privilégio de servirmos enquanto vivermos o Deus eterno e Senhor de nossas vidas. Glória ao seu nome. Glória a Ele, porque Ele nasceu. Deus te abençoe, porque faz parte dessa família que Ele conquistou a preço de sangue. Deus te dê com a sua família, com os seus, um Natal abençoado, pleno de adoração, nesse espírito de adoração que o Verbo encarnado merece receber. Ele te abençoe, hoje e sempre. Um ano novo muito abençoado para você e todos os seus, em nome de Cristo Jesus, o Emanuel, o homem divino, o Deus homem que habitou entre nós. Grande abraço, com minha gratidão. Até janeiro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Amém. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Amém. Amém. Amém.